A vida de oração. Eu sei que temos sido roubados em nosso tempo hoje em dia. Por mais que todos tenhamos 24 horas por dia, parece que os dias, as horas, têm passado mais rápido. Você também tem essa impressão? Quando menos percebemos, já chegou a noite, já chegou o fim de semana, o fim do mês e o fim do ano. E quando olhamos para trás, ficamos com a impressão de que o tempo voou e deixamos de fazer muitas coisas importantes. E uma dessas coisas é a oração. Como é difícil nós reservarmos tempo para uma vida sadia de oração. São tantas desculpas, são tantas distrações, que não percebemos que estamos sendo roubados desse fator tão importante para um filho de Deus, pois a oração é a conversa entre os filhos e o seu pai, que é Deus. Hoje, em nossa devocional, vamos falar sobre esse tema tão importante para todos nós, que é a vida de oração. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. A devocional de hoje, nós vamos falar sobre a vida de oração. Leia comigo o texto bíblico em Colossenses, capítulo 4, os versículos 2 a 4. A palavra do Senhor diz assim: dediquem-se, perseverem na oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Irmãos e irmãs, estamos já aqui no último capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Uma carta com recomendações importantíssimas àqueles irmãos que estavam sendo alvos de ladrões de sua espiritualidade. Os irmãos da igreja de Colossos eram firmes no amor e na sua fé em Cristo, mas também estavam sendo influenciados pela cultura do mundo e por alguns judaizantes, sendo levados a enganos e a perderem essas características tão importantes aos cristãos. Aqui no final da carta, antes da despedida, o apóstolo Paulo os orientou a se dedicarem, a perseverarem na oração e ficarem sempre alerta e permanecerem ainda com a vida na gratidão ao Senhor. Paulo pediu que eles se lembrassem dele também, pois estava preso e precisava que portas se abrissem para ele pregar o Evangelho de Cristo, para levar essa revelação a muitos que ainda não conheciam o caminho da salvação. Através dessa orientação do apóstolo Paulo, nós também hoje podemos aprender o quanto devemos nos dedicar ainda mais na nossa vida de oração. Precisamos perseverar, insistir em orar ao Senhor, pois somos tentados de todas as formas a não termos tempo para essa prática tão importante que é a oração na vida cristã. Paulo disse muito bem que precisamos nos dedicar à oração. Se nós não nos dedicarmos, não vamos conseguir nos manter firmes na vida com Deus. Sempre vão aparecer compromissos, cansaço, desânimo e até pessoas para nos atrapalhar a orar. Ainda mais hoje em dia que as tecnologias têm tomado a maior parte do nosso tempo. Se nós piscarmos os olhos, o dia passa e não conseguimos um tempo de qualidade diante do Senhor em oração e na leitura da palavra. Alguns nem mesmo conseguem ouvir esses 10, 12 minutos de devocional que fazemos aqui. Então eu convido você a se dedicar mais e mais à vida de oração, a perseverar nessa prática de conversar com Deus, de expor suas dores, seus lamentos, suas petições aos pés do Senhor Jesus. E oração não é somente para nós ou para as nossas necessidades. Vimos aqui o apóstolo Paulo pedindo àqueles irmãos que pudessem orar por ele e pelo seu ministério.
Então aprendemos também que podemos incluir outras pessoas em nossas orações, incluir a obra de Deus, os missionários, as igrejas, o nosso país, a nossa cidade, enfim, nós podemos e devemos perseverar na oração, nos dedicarmos a essa prática tão importante que foi o próprio Jesus que ensinou aos seus discípulos. Quando oramos, nós entramos em contato com o mundo espiritual, falamos e ouvimos ao Senhor, o nosso Deus, pedimos e recebemos direções e até mesmo milagres. Faça um teste e invista mais tempo em sua vida de oração, não só para pedir, mas para agradecer o que você já tem e também já conseguiu. E não deixe também de adorar, de exaltar e glorificar o nosso poderoso Deus, pois igual a Ele não há. Amém? Que nada e ninguém te roube de Deus, que nada e ninguém te roube de estar na presença do seu Pai com a sua vida de oração. Vamos orar então, logo depois nós vamos apresentar ao Senhor as nossas petições. Orem comigo, Senhor nosso Deus e nosso Pai, viemos aqui orar e te pedir pela nossa vida de oração, que cada dia mais nós tenhamos disponibilidade e disposição, Pai, para buscarmos a sua face, lembrarmos de buscar primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, meu Deus. Quantas vezes nós queremos trocar os fatores, não é, Senhor? A gente quer fazer tudo e se sobrar algum tempo, a gente vai orar. Não pode ser assim, Pai. Precisamos ter uma vida, Pai, como o apóstolo Paulo disse aqui, uma vida de perseverança, uma vida de dedicação à oração, ao louvor e ao agradecimento ao Senhor. Nos ajude nisso, a remirmos o nosso tempo, a aprendermos a dedicar nossa vida e nossa fé diante da sua presença. Nos ajude, Pai, que nada nos roube de Ti, que nada nos roube o tempo que separamos para buscar a sua face, para ouvir sua voz, buscar a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo venha nos impelir, venha nos ajudar, o Teu Espírito Santo venha nos convidar para estar sempre em sua presença, que não seja com pressa, nem na correria, mas com amor, com dedicação, de filhos conversando com seus pais. Assim nós oramos, Senhor, e assim nós te pedimos, fortaleça-nos na nossa vida de oração, em nome de Jesus. Paizinho querido, e agora em oração, nós oramos uns pelos outros, apresentamos a Ti todas as causas impossíveis dos irmãos que têm nos acompanhado aqui e das suas famílias, meu Pai. São lutas, dissabores, muralhas gigantes, meu Deus. Oh, quantos problemas, oh, Senhor, dificuldades infindáveis, mas o Senhor é Deus para nos ajudar. Por isso, nós colocamos tudo em suas mãos, oramos uns pelos outros. Abençoados, ó Deus, sejam os meus irmãos, todos nós estejamos firmes e fortes contigo, Senhor. Oramos por aqueles que estão enfermos, oramos pelos que estão, Pai, tristes, sozinhos, desempregados, aqueles que perderam algo importante ou alguém importante, meu Pai, que o Senhor possa consolar e dar as devidas direções a todos os seus filhos e filhas. Oramos pelas famílias, repreendemos o mal, a ação do inferno, pedimos ao Senhor paz, alegria, justiça do Senhor sobre a vida dessa casa e de todos esses irmãos. Que a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso venha a ser sobre nós, ilumina os nossos passos, as nossas escolhas, direciona, Senhor, as nossas vidas, Pai, para que não estejamos perdidos, mas sim possamos aproveitar cada minuto do nosso tempo, Senhor, seja para trabalhar ou para estar com a família, mas nunca esquecermos de estar contigo. Oramos, ó Pai, colocamos em suas mãos este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, meu Pai. Oramos pelos missionários mundo afora, os pastores, as igrejas, oramos pelas ovelhas queridas do Senhor, os teus servos e servas que tanto trabalham na sua obra. Que a graça do Senhor seja conosco, meu Pai, nos dê saúde e força para a gente trabalhar, para a gente servir ao Senhor e te honrar em tudo que fizermos e falarmos. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor.
Amém. Amém, irmãos. Olha que bênção é a gente falar de oração. E eu espero em Deus que você possa remir o seu tempo, ajeitar, ajustar tudo para que você possa se organizar para ter tempo com Deus. Se a gente viver aqui sem tempo para Deus, nós estamos apenas perdendo tempo, não é verdade? Então, olha, um abraço do pastor Clodoaldo. Inscreva-se aí nos nossos canais, dá uma força para o canal e curta também o vídeo aí no YouTube, também no Facebook e compartilhe pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, para que muitos irmãos possam ouvir a mensagem do Senhor. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, o Senhor permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.